Eu vou falar um pouco sobre como eu implementei o segundo projeto da Virtus, que seria o projeto de GPIO. Esse projeto tem como enfoque fazer dois STM32 comunicarem através de um protocolo criado. Então eu vou inicialmente falar sobre o protocolo e posteriormente falar sobre como eu implementei ele. Bom, sobre o protocolo, é, eu fiz uma documentaçãozinha para a gente seguir como base e eu utilizei a ideia de fazer uma conexão cruzada. Então, o TX se conecta com o RX um do outro. Sobre como eles estão se comportando, como eles se comunicam. Inicialmente, existe um handshake, então fica melhor olhando aqui pelo diagrama. Eu faço uma interrupção pela borda de descida a partir de um botão. Então, existem dois botões, um para cada micro, e aí assim que eu aperto o botão, ele vai é, decidir qual micro é o master, né? De acordo com o botão apertado. E a partir dessa borda de descida, dessa interrupção do botão, então ele espera um ACK, que seria o handshake aqui, durante 50 milissegundos. E depois disso, ele manda todos os dados e o seu checksum. Ao final, ele também espera um ACK final do outro micro, no caso do slave, para saber se tudo chegou corretamente. E aí eu fiz no estilo de State Machine, usando o mestre e o escravo, né? No caso, Master e Slave. Basicamente, é, o mestre ele pode estar em idle, e aí depois ele faz esse processo aqui, que seria o handshake, enviar os dados, esperar, e após a finalização, ele limpa tudo. E no caso do Slave, ele vai ficar monitorando a entrada PA0. E é assim que ele detecta low, ele vai enviar o handshake, né, que seria esse primeiro ACK aqui. E depois ele fica recebendo os bits, certo? São 16 bits no total. Vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. E ele verifica os dados, que no caso seriam 8 bits dos dados e 8 bits do checksum. E aí ele verifica os dados com complemento de 1. E, e se tiver válido, ele vai lá e envia também o último ACK. Eu vou deixar aí na tela mais ou menos como está funcionando. Você está vendo agora que assim que eu aperto o botão, ele vai enviar uma cadeia de bits. E aqui dentro do meu código eu tenho algumas funções que eu considero como principal, que eu posso mostrar como foi implementado. Primeiro eu tenho uma função de gerar um byte aleatório, que eu vou utilizar ela mais para frente, quando eu for enviar o byte. A função de enviar byte, que eu carrego o pacote com o pacote, eu considero o dado e o checksum. Após isso, eu vou envio os dados a partir da porta TX, que eu considerei aqui como A1, e aí ela vai estar conectada na A0 do slave, que vai estar recebendo lá. A- Aqui eu tenho a função de receber com checksum, então basicamente ele vai ler a porta A0, e a partir daqui ele faz a verificação checksum. E por fim, eu criei uma função aqui com o piscar bytes recebido, que é basicamente só para a gente ver mais ou menos dentro, por fora dos STMs, na PC13, como está o funcionamento. E a função principal aqui, que é se estabelecer conexão, basicamente eu vou fazer o handshake aqui, enviando um sinal baixo para o A1, e a- esse é o comportamento do mestre, no caso. E a partir daqui, eu vejo se a conexão está estabelecida a partir do handshake, né? Se ele recebeu o handshake, a conexão estabelecida, ele vai para 1, e aí indo para 1, eu estou fazendo aqui uma cadeia de 100 bits aleatórios. Então ele vai enviar para o outro 100 bits aleatórios.
E ao final, ele seta o master para 0. E pelo outro lado, o slave, o comportamento do slave, ele vai ficar observando o pino, o A0. E aí assim que ele vê que abaixou, ele vai fazer o handshake aqui, ele envia pro pino, pro TX dele, no caso, né? E aí o, o master vai receber lá e vai fazer os envios dos dados. E aqui eu recebo os dados com a função receber byte com checksum. E a partir disso eu pisco o PC13 para a gente conseguir visualizar. E aqui, por fim, eu faço um ACK no final para garantir que, de fato, os dados foram recebidos corretamente, caso o checksum dê certo. Dentro da minha main, eu basicamente só chamo estabelecer conexão dentro do IO e faço aqui algumas configurações que seria de criar um buffer com os bytes aleatórios. E aqui a gente tem as configurações das portas e mais embaixo eu vou ter também a minha callback para interrupção. Aqui eu estou olhando A8, é onde vai acontecer a interrupção, que é onde meu botão está ligado com pull up. E aí eu fico observando a borda descida. E caso ele clique, o master vai para 1. Mais uma vez eu vou deixar para vocês visualizarem o resultado final.